Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas que você vai assistir esse vídeo, tá? Vocês já ouviram aí alguns relatos que eu passei quando era pequeno. E conforme eu prometi para vocês, eu vou contar um que eu até disse que ia fazer o desenho, né, do que eu vi. E, conforme também eu já falei, eu era bem mal criado. Filho único, né? Mal criadinho com minha mãe, essas coisas todas. Então, sempre essas coisas aconteceram num dia que era quente. Isso estava bem calor também nesse dia, estava um sol tremendo, não sei. Eu não sei nem a que horas eram. Eu também não lembro que eu estava brincando no quintal de balanço. Estava balançando, que lá tinha uma amendoeira muito grande. Conforme eu disse, o quintal lá de casa era bem grande. E a gente fazia balanços nas árvores. Eu tinha um balanço lá na amendoeira. Eu brincando, sozinho, né? Eu tinha nessa faixa aí, não sei, já era 8, 9 anos, não lembro. De idade assim, eu não me recordo muito bem. Então eu tava lá, brincando e tal. Minha mãe tava costurando no quarto. Tá? Minha mãe tava lá costurando. Então o que acontece? Brincando. Aí eu entrei, fui lá na cozinha, tinha uma copazinha também, né? Você saía do corredor, vinha da sala, tinha o corredor, tinha a copa e a cozinha e tinha um murinho. Um murinho de mais ou menos o que? Uns metro e meio, 1,20 m mais ou menos, eu não lembro direito. Sabe que era um murinho que separava a copa da cozinha. Então eu vim entrei pela sala para beber uma água, né? Quando eu cheguei na cozinha, eu passei pelo quarto da minha mãe, pelo corredor, cozinha, quando eu fui na copa, eu dei de cara, eu tô até arrepiado aqui, só em pensar nessa figura. Eu dei de cara com uma figura muito estranha, muito feia, com a cara de velho. Não sabe você vê assim você vê um espírito, tipo uma seda, você vê ele e através dele, né? Você tá vendo ele, mas você tá vendo a parede, você tá vendo o que tem lá. Mas ele era de uma cor assim meio alaranjada, uma cor assim estranha, amarelada, mas você via através dele. E ele ficava me olhando, e eu via, conforme ele foi para a parede, ele ficou, né, com as unhas dele segurando o muro, e eu via uma perna dele que se escondeu e ficou me olhando, né, de lado. Eram 3 unhas na mão dele era 3 unhas enormes. Os pés dele eram só 2 dedos, parecia pé de porco, né? 2 unhas grandes. O rabo dele era uma flecha, era aquele rabão com a ponta de uma flecha que ficava balançando para um lado e para o outro. E ele me olhava e ria, ficava rindo para mim. Ele só tinha 2 dentes, né? 2 dentinhos, 2 chifres, orelha enorme, muito grande a orelha dele. Ele ficava me olhando. Quando eu vi aquilo, minhas pernas travou na hora. Fiquei travado. Eu não conseguia me mover de jeito nenhum. Foi uma visão horrível. Eu fiz aqui o desenho só para vocês terem uma ideia. Era isso aqui. Deixa eu acertar aqui. Ver se pra vocês verem mais ou menos. Era mais ou menos isso daqui.
essa figura. 2 chifres, 2 dentes, orelha grande, o nariz também era comprido, os pés você vê que tem 2 unhas, o dedo 3, o rabo igual uma flecha. Isso aí é mais ou menos o que eu vi, tá? Ele não era totalmente assim, tinha uma cara de velho, parecia o espírito de um espírito velho, cara de velho. Mas era mais ou menos isso. Eu não sei. Eu contei isso para algumas pessoas, depois de velho, eu fui contar, e me disseram que era Exu, que não sei o que, Exu Mirim, cada um fala uma coisa. Para mim é coisa do diabo, é demônio isso aí, não tem muita explicação. São espíritos das trevas, né? Um pingo é letra para muita gente, isso é demônio. Então, quando eu consegui, minha perna consegui dominá-la, eu voltei correndo, eu pulei o quarto da minha mãe, bati com a cara na cama, eu quebrei até um dente, né? Quebrei um dente na boca, eu chorava muito, chorei demais. Minha mãe veio correndo, ver o que tinha acontecido, eu tremendo, muito medo, tremendo demais. Eu falei para ela: mãe, eu acabei de ver o diabo, eu vi o diabo. E minha mãe: que diabo, que é isso? Você viu o que é o diabo? Eu vi na cozinha. Então minha mãe foi lá, já não tinha nada, né? Só quem viu fui eu. Ela falou: você é malcriação que você faz, a castigo. Sempre falava isso, castigo. Então, desse dia pra cá, aí eu comecei a sonhar com esse negócio, com ele rindo no meu ouvido, né? Aquela risada, um troço esquisito. Passava a noite ouvindo ele sorrindo no meu ouvido. Era horrível. Olha, a minha infância foi maravilhosa. Brincadeira, essas coisas boas dos anos 70, 80, mas para tomar carreira de coisa ruim, não foi boa não. Essa experiência eu não gostei não, viu? E nem gosto até hoje. E conforme eu disse no vídeo anterior, quem viu, quem não assistiu, volta aí e assista. Os meus amigos iam lá em casa para voltar para... Eu tinha que levar eles no portão, porque o quintal era mal assombrado. Quem passava debaixo do pé de fixo, eram uns barulhos, parecia que tinha alguém correndo ali. E você ouvia aquelas folhas, começava aqueles barulhos, né? Parecia que tinha alguém correndo atrás das pessoas, você não via nada. E pior que eu tinha que levar eles lá em cima, porque o terreno, conforme eu disse, era uma subida. Eu levava eles lá em cima, depois eu tinha que voltar sozinho correndo também, e aqueles barulhos nas folhas, correndo atrás de mim, eu não via nada. Entrava dentro de casa, batia a porta e pronto, ninguém me tirava lá de dentro. Então era isso, gente, era uma visão muito horrível. Para quem é criança, uma visão horrível. E o bicho era feio, sinceramente, baixinho, né? Devia ter ele era mais baixo que o muro e ficava me observando de lado, me olhando. Então o bicho era feio. Quem sabe o que é isso, né? Quem entende? Para mim é demônio, não tem outra explicação. É um espírito do mal, das trevas, mesmo veio para atormentar, me botar medo, atrasar a nossa vida. Eu ainda vou contar para vocês a parte que meu pai bebia, né? O que acontecia com a gente lá. Vou contar essa parte ainda. Porque a casa além de não ser muito boa, num aspecto de assombrações, vamos dizer assim, né? Uma casa tenebrosa, as pessoas que iam lá em casa tinham medo. Conforme eu já disse, até meu primo que morou comigo, ele levou um tabefe na mão, e eu vendo essas coisas. Vou contar que também minha mãe já viu, meu pai. Eu vou contar isso tudo para vocês. A cada vídeo que eu vou postando aqui, eu vou contando para vocês algumas das histórias da nossa vida, né? Da minha vida, da minha mãe, do meu pai. Para vocês entenderem
Porque o mal existe, o bem existe, o mal também tem que existir, né? Desde a época de Adão e Eva, já começou lá atrás. Então é isso, gente. Eu tô contando isso aí para vocês entenderem. Criança vê as coisas, não só crianças, tenho certeza. Vocês podem escrever aí, embaixo aí, vocês que tiveram algumas experiências aí, eu tenho certeza que muita gente vai falar que teve, que tem ainda, porque tem pessoas que têm facilidade de ver essas coisas. Eu, conforme eu vejo, eu sinto, entendeu? O espiritual, ele pode fazer o que ele quiser, se materializar. E eu sinto, eu vejo, eu ouço, então essas coisas acontecem. E se você puder compartilhar para alguém que tenha esses problemas ou que tiveram, é bom, porque isso não é normal. Criança não pode ficar vendo essas coisas. Você que é pai e mãe, tio, tia, padrinho, madrinha, alerte as crianças, os pais das crianças, os seus filhos, quando acontecer esse tipo de coisa, para avisar, para comentar, porque a pessoa tem que ter oração, ensinar as crianças a orarem, né? Orar é muito bom para espantar o mal que fica rodeando a nossa vida. Então é isso, gente. O relato da minha vida de hoje foi esse. Eu quero que você se inscreva aí no canal, você dê um joinha aí, um likezinho, tá? Compartilhe, comentem, falam se vocês também tiveram uma experiência, uma coisa assim, tá bom? E é isso. Eu quero que você tenha aí uma ótima noite, um ótimo dia e uma ótima tarde. E eu volto depois com mais um outro vídeo aí meio cabuloso para você, tá bom? Até lá, que Deus abençoe todos vocês.